Bem, vamos ver agora como se formam as estrelas a partir do meio interestelar. Primeira coisa a reter: o sítio de formação estelar, os locais de onde se formam as estrelas, estão no plano do disco da galáxia. É no plano do disco que isso acontece. Vocês devem estar lembrados desse desenho, desse esquema da estrutura da nossa galáxia que eu mostrei lá no início do curso. Existe um esferoide muito grande, que é o halo galáctico, onde estão os aglomerados globulares, de densidade muito baixa, e aqui não existe nuvens de poeira e gás que formem estrelas. Lá no centro tem a região bem central da galáxia, onde está o buraco negro central. Depois vem o bojo e a barra, e o disco. É no disco que se concentram o gás e a poeira. É no disco que tem estrelas quentes, é no disco que tem nebulosas de emissão. O Sol está no disco. Estrelas tipo OB que excitam as nebulosas de emissão também estão no disco. Portanto, a região primordial de formação estelar na nossa galáxia é o disco galáctico. Como eu falei para vocês, onde estão as nebulosas de emissão, onde está o gás, onde está a poeira, onde estão os aglomerados abertos, que normalmente são muito jovens e formados por estrelas quentes. Tudo isso acontece no disco da galáxia. Bom, para identificar o lugar de nascimento das estrelas, o lugar de formação das estrelas, as nebulosas de emissão são bons sinalizadores. Elas estão associadas às nuvens escuras, são excitadas por estrelas quentes recém-formadas, e é nas nuvens escuras que as estrelas se formam. Então, procurar regiões nebulosas de emissão é um bom indicador de onde se dá a formação estelar. Próximo do Sol, a região de Órion, onde está a nebulosa de Órion, bem brilhante, visível a olho nu, é uma região de formação estelar bem conhecida. Bom, como é que se dá a formação de uma estrela a partir de uma nuvem de gás frio? Quais são os mecanismos físicos que estão atrás disso? Bom, as nuvens colapsam de acordo com o seu próprio peso, a gente pode dizer, por ação da sua própria gravidade. Durante o colapso das nuvens, as nuvens são muito grandes, durante o colapso elas se fragmentam e esses fragmentos vão se contraindo também por ação da gravidade. Cada fragmento vai vir a se formar, vai vir a ser uma estrela no futuro. Claro, esse processo de contração, a gente já vai ver isso em detalhe, esse processo de contração ele vai acontecendo até que no núcleo da já protoestrela, no núcleo da protoestrela, a pressão e a temperatura atinjam valores suficientes para que a fusão nuclear comece a acontecer e a partir daí uma nova estrela se forma. Esse mecanismo, esse acionamento da fusão nuclear para o processo de contração e uma nova estrela surge. Bom, obviamente esse mecanismo só acontece se a massa da nuvem for suficiente para isso, ou seja, se cada fragmento for grande o suficiente para que lá no seu miolo, no finalzinho do processo, a pressão e a temperatura atinjam valores suficientes para a fusão nuclear acontecer. Se isso não ocorrer, a gente vai ver lá no final da aula, se isso não ocorrer, não teremos uma nova estrela. Bom, o que acontece então no interior da nuvem? As temperaturas típicas dos interiores da nuvem são da ordem dos 100 Kelvin, 50, 100 Kelvin, e uma vez que isso não é no zero absoluto, esses átomos aqui estão se movendo. Aqui tem os átomos da própria nuvem, tem grãos de poeira, tudo isso está se movendo, até que, eventualmente, por ação gravitacional, a gente bem no finalzinho vai ver quais são os gatilhos que podem levar esse processo a começar. Mas pode acontecer que esses grãos, esses fragmentos esses pequenos grãos, esses átomos, essas moléculas, se concentrem. Uma vez que esse processo de concentração começa, por ação da gravidade ele não para mais, ou seja, os átomos vão acabar se agrupando, a não ser, eventualmente, que a força gravitacional não seja suficiente para segurar a agitação térmica. Por isso, já que não estamos falando de zero absoluto, existe gravitação, existe agitação térmica, existe movimentação. Ou seja, tem que haver uma negociação aí, vamos dizer assim, entre agitação térmica e massa e gravidade. Esse é o mecanismo. As condições para o colapso de uma dada região foram
foram calculadas por um físico inglês lá no comecinho do século XX, 1901, 1902, bem no comecinho mesmo, por um físico inglês chamado James Jeans. E pode-se demonstrar, como esse não é uma disciplina de formação estelar, eu não vou demonstrar essas contas. Vocês encontram essas contas em livros de evolução estelar. Mas se pode demonstrar o chamado raio de Jeans de uma nuvem, que é uma espécie de critério de instabilidade. Como é que ele é deduzido? Bom, a gente adota uma determinada nuvem interestelar que tem um certo volume V, uma massa M, contida dentro do volume V, obviamente, e com um raio R, com um comprimento característico. Bom, vamos supor um gás ideal, vamos supor a equação de estado dos gases ideais, que vocês viram lá no ensino médio, vocês lembram disso? Se não lembrarem, voltem a isso e deem uma revisada. A equação de estado do gás ideal. Nessas condições, a gente pode deduzir, na verdade, isso sai daqui da própria equação de estado dos gases ideais, com uma certa deduçãozinha, que o chamado comprimento de onda ou raio de Jeans é expressado dessa forma. Nessa forma aqui, μ é o peso molecular médio. Se vocês não lembram da definição, procurem, voltem lá na química, na física, no ensino médio. R é a constante dos gases, T é a temperatura, G é a constante da gravitação, μ é o peso molecular médio. Tudo aqui são valores conhecidos. Mas a partir dessas grandezas aqui, pode-se deduzir então o chamado comprimento de onda ou raio de Jeans. O que significa isso? Se uma nuvem é perturbada com uma certa perturbação, com um comprimento de onda acima desse valor crítico, a nuvem vai colapsar. Para que isso aconteça, a nuvem deve ser grande, densa e fria. Uma outra maneira de expressar isso, talvez mais simples de entender, é a partir da massa de Jeans. A massa de Jeans é expressada em valores que também são bem conhecidos. As grandezas são bem conhecidas. Aqui está a constante dos gases, a temperatura, a constante da gravitação, o peso molecular médio, a densidade, depois o 3 sobre 4π são constantes numéricas. Mas isso aqui é uma massa. Se a massa contida dentro daquele volume que a gente mencionou ali no slide anterior ultrapassar m, a nuvem colapsa. Ou seja, obviamente a massa de Jeans é uma negociação entre a temperatura, porque ela depende da temperatura, e é inversamente proporcional à densidade. A gente pode reescrever essa expressão acima diretamente em massas solares e fica dessa forma aqui. Aparece a mesma coisa, temperatura, densidade, peso molecular médio. Do resto são constantes numéricas que já foram todas reduzidas. Bom, qual é a ideia aqui? Isso é importante, gente. Qual é a ideia aqui? Se você tiver uma massa acima da massa de Jeans, dentro de um certo volume V, partindo do pressuposto que a gente tem um certo peso molecular, uma certa densidade e uma certa temperatura, obviamente, se a gente tiver uma massa maior do que isso dentro desse volume, haverá o colapso. Senão, a agitação térmica vai impedir que o colapso aconteça. Mas essas duas grandezas, o raio ou comprimento de onda de Jeans e a massa de Jeans, são juntas o chamado critério de Jeans para ver o colapso gravitacional de uma nuvem. Esse é um raciocínio que vem lá da termodinâmica, do finalzinho do século XIX, começo do século XX, e é aplicado então aí à física da formação estelar. Esse é um parâmetro importante que, para estudar a formação estelar, é importante que a gente domine ele. Se isso não ficou claro, revisem o que eu acabei de falar e principalmente revisem as grandezas fundamentais que vêm lá da física e da química do ensino médio. Então, como que se dá isso passo a passo? Vamos ver isso em 7 passos diferentes. Passo 1, estágio 1. Uma nuvem interestelar. Ou seja, no centro das nuvens escuras de gás e poeira, chamadas nuvens moleculares, as coisas começam a acontecer. Essas nuvens são grandes, elas têm uma escala de dimensão típica da ordem de 10 a 15 quilômetros. Vocês estão lembrados quanto é um ano-luz em quilômetros? Um ano-luz, arredondando os números, são 10 a 13 quilômetros. São 10 trilhões de quilômetros. Ora, se aqui a gente está falando de 10 elevado a 15, a gente está falando que as nuvens moleculares têm dimensões típicas da ordem da centena de anos-luz. E temperaturas da ordem de 10 Kelvin, com densidades da ordem de 10 a 9
partículas por metro cúbico. Ou seja, elas são muito mais densas que o meio interestelar, que tem da ordem de 10.000 partículas por metro cúbico, mas são infinitamente menos densas do que as densidades que a gente está acostumado aqui no nosso dia a dia. Como eu já falei antes, essas densidades aqui são densidades menores do que o máximo vácuo que se pode obter. Isso está descrito no filme imediatamente anterior. Isso é menos denso que o máximo vácuo que se pode obter numa câmara de vácuo na Terra. Bom, ok. O estágio 1, então, a nuvem começa a se contrair por ação da gravidade mesmo. Isso pode ser o simples movimento aleatório, movimento randômico das suas partículas. Forma-se um núcleo de condensação. Uma vez que esse núcleo se forme, não para mais. A nuvem começa a se contrair. Devido a instabilidades gravitacionais dentro da própria nuvem, essa massa que originalmente era muito grande começa a se fragmentar em pedaços menores, em pedaços cada vez menores. Cada um desses fragmentos pequenininhos vai ser uma protoestrela. Em outras palavras, a partir de uma nuvem molecular original, formam-se muitas dezenas ou centenas ou até milhares de estrelas, dependendo da massa da nuvem. Só que as estrelas recém-formadas, elas não vão ficar gravitacionalmente ligadas nessa nuvem. Elas vão se expandir, vão se movimentar e vão acabar deixando a sua nuvem original. É o caso do Sol. O Sol não está dentro de nenhum aglomerado aberto, o Sol não está dentro de não tem nenhuma companheira próxima, ele se formou em alguma região e depois se desgarrou dessa região aí, à medida que tudo isso girava em torno do centro galáctico. Esse primeiro estágio da fragmentação da nuvem leva da ordem de 10 a 6 anos, alguns milhões de anos. Ok, vamos agora focar num desses fragmentozinhos. Ora, esse fragmento tem tipicamente da ordem de 100 vezes o tamanho do sistema solar e densidades da ordem de 10 a 12 partículas por metro cúbico, muito maiores que a densidade da nuvem. Lembrem, a nuvem tinha densidade da ordem de 10 na 9, porém ainda muito baixa. E a temperatura começa a subir. A temperatura, que era da ordem lá das dezenas de Kelvin, passa aí para a ordem da centena, ainda que nas bordas externas continue muito baixo. A nuvem vai colapsando, talvez ainda se fragmente em mais pedaços, eventualmente, e a gente forme um sistema duplo ou triplo. Mas, em princípio, isso ainda pode acontecer. Ou seja, no estágio 1, a nuvem original, que era muito grande, começou a se contrair. Um desses fragmentos aqui começou a esquentar mais no centro, começou a aumentar a sua densidade no centro. Esse estágio leva aí da ordem de 10 a 4 anos, da ordem das dezenas de milhares de anos. Ok, parou a fragmentação. Essa fragmentação cessa, ela para, quando a densidade interna for suficiente para que o calor não escape mais, ou seja, a energia gerada pela própria contração produz fótons na faixa aí dos ondas de rádio, do infravermelho. A partir de uma certa densidade, essa energia para de fugir e isso vai contribuir ainda mais para que a região central da nuvem, do fragmento de nuvem, aumente ainda mais a sua temperatura. Nessas alturas, a nuvem tem da ordem do sistema solar interno, aí da ordem das dezenas de unidades astronômicas de diâmetro, e o interior é opaco à radiação, com temperatura que já está aí subindo, já está na ordem dos 10.000 Kelvin. A densidade aumentou bastante, passou de 10 a 11, 10 a 12 para 10 a 18 partículas por metro cúbico, mas veja, isso parece um número grande, mas a gente ainda está falando de densidades muito, muito baixas, da ordem de 10 a menos 9 quilogramas por metro cúbico, muito maior, portanto, do que a densidade do Sol, que é da ordem de 1.400 quilogramas por metro cúbico. Ora, esse estágio leva em torno de 100 mil anos, deve 10 a 5 anos, e o resultante disso, do final desse estágio, quando cessou a fragmentação e o interior quente começa a produzir radiação pelo calor, é o que se chama de uma protoestrela. Formou-se aí uma protoestrela, um objeto que já tem um disco circunstelar, um disco equatorial emitido porque a protoestrela gira. Por que ela gira? Eu não comentei isso antes. Ela gira porque a protonuvem não é estática. À medida que ela vai diminuindo de volume, esse movimento todo aí
Por conservação de momento angular, né, ela vai diminuindo de volume. Por conservação de momento angular, a velocidade de rotação vai aumentando. Isso aí faz com que seja ejetado um disco equatorial a partir do plano do equador da protoestrela. Ok? As coisas continuam evoluindo. Agora já é possível ver a fotosfera, tirar um espectro da protoestrela, cuja região central é a mais denso. Essas alturas, a protoestrela tem mais ou menos o tamanho da órbita de Mercúrio. Tem temperatura central da ordem de 1 milhão de graus, já é uma protoestrela, já é possível ver ela num observatório, num telescópio. E a temperatura da fotosfera vai ficando cada vez mais quente. A temperatura efetiva, a temperatura externa desse objeto aqui já está na faixa dos 3.000 graus e a temperatura interna lá do núcleo está na ordem de 1 milhão de graus. É alto, mas ainda não é o suficiente para ocorrer reações de fusão nuclear no seu centro. Ora, como a gente já tem o raio e a temperatura e uma luminosidade desses objetos, já é possível dizer que ela entrou no diagrama HR. A gente falou em diagrama HR na aula anterior, voltem lá se vocês não estão lembrados. Já é possível colocar a protoestrela aqui com uma certa temperatura efetiva e uma certa luminosidade no diagrama HR, ainda não na sequência principal. Ainda está em processo de formação a estrela, mas ela já pode ser colocada no diagrama HR. A luminosidade dela é bem maior do que uma estrela como o Sol. A gente está imaginando todo esse processo para uma estrela com a massa do Sol. Vamos ficar aí por enquanto. Uma estrela da ordem da massa do Sol está se formando. Ora, ela é muito mais luminosa que o Sol nessa fase inicial porque ela é muito maior, né? Vamos lembrar que a luminosidade depende do quadrado do raio e da quarta potência da temperatura. Como a gente está falando aí de uma temperatura da ordem de 3.000 graus, mas o raio da ordem do raio da órbita de Mercúrio, então elas são muito luminosas, as protoestrelas. Essa fase leva da ordem de 1 milhão de anos, ou seja, a estrela já formou uma protoestrela ativa, vamos dizer assim. Qual é o mecanismo de emissão de energia? De onde que vem essa energia? A energia que a protoestrela emite. Essa energia é emitida porque a estrela, à medida que vai encolhendo, ela está transformando energia potencial gravitacional em energia térmica. Esse processo tem um nome, chama-se contração de Kelvin-Helmholtz. A estrela, lá no diagrama HR, ela vai, é o que está demonstrado aqui em linha pontilhada, ela vai caminhando, vai se encolhendo, vai emitindo energia por transformação de energia potencial gravitacional em energia térmica. Houve uma época no finalzinho do século XIX que se achava que esse era o mecanismo de produção de energia do Sol, que o Sol produzia energia porque estava encolhendo e dessa forma convertendo energia potencial gravitacional em energia térmica. Quem propôs isso foi o Kelvin, aquele Kelvin lá da termodinâmica, da escala dos graus Kelvin lá. Só que depois, feitas as contas com o tamanho do Sol, o volume do Sol e a quantidade de energia emitida pelo Sol, isso já era possível de fazer no final do século XIX, o Sol, emitindo energia na taxa que se sabia que ele emitia já, só poderia existir por não mais do que 20, 30 milhões de anos. E a essas alturas já se sabia que a idade da Terra era mais antiga que isso, por causa das taxas de decaimento radioativo das rochas. Então se viu que esse mecanismo, o mecanismo de Kelvin-Helmholtz, não conseguiria sustentar a emissão de radiação do Sol por muito tempo. Bom, então estamos nessa fase aqui, a protoestrela continua se contraindo, convertendo energia potencial gravitacional em energia térmica, porém esse calor lá do fundo não consegue segurar a pressão gravitacional. A protoestrela continua a encolher. Ok, a história continua, ela vai encolhendo, 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 e portanto diminuindo sua luminosidade, vai aumentando, a sua temperatura efetiva vai aumentando, né? Vejam, ela vai lentamente caminhando para a esquerda aqui no diagrama HR. Esse caminho aqui é chamado trajetória de Hayashi, nome lá do astrofísico japonês que descreveu esse processo lá na meados do século XX. Nesse estágio aqui, quando a estrela está por aqui, a sua temperatura interna já está na ordem de 5, 6
milhões de graus, a temperatura do seu núcleo, e a contração começa aos poucos a ser freada, começa a ser diminuída, porque existe já uma pressão de radiação de dentro para fora. Essa fase da contração da protoestrela, chamada trajetória de Hayashi, dura da ordem de 10 a 7 anos, da ordem dos 10 milhões de anos. Chegamos então numa fase chamada fase das T Tauris, fase das estrelas T Tauri. São protoestrelas, a estrela T Tauri é o protótipo dessa fase. Nessa fase, as estrelas têm atividade fotosférica muito violenta, isso é fácil de identificar por espectroscopia. As estrelas emitem fortes ventos, têm fortes jatos de material, e essas estrelas são encontradas apenas em aglomerados muito jovens, em estrelas, em regiões de estrelas bem jovens. Até que a estrela continua, a contração lá no interior vai aumentando devagarinho, chega a um ponto em que a temperatura lá no interior chega aos 10 milhões de graus. Aí começam as reações de fusão nuclear. Atenção, lembra que eu falei do interior do Sol? A temperatura do núcleo do Sol é de 15 milhões de graus. Quando chega a 10 milhões de graus, o que acontece? A estrela é a última fase da protoestrela. A estrela já começa a fundir alguma coisa, mas não hidrogênio. Ela começa a fundir deutério, hidrogênio pesado. Deutério é o hidrogênio que tem um nêutron. A contração vai diminuindo, mas não para completamente. Essa fase dura, é a fase que a estrela está efetivamente ligando, dura cerca de 30 milhões de anos. E o que acontece aqui? Chega um ponto em que a fusão de hidrogênio efetivamente começa. O núcleo, com a própria fusão de deutério, esquenta mais ainda, e a estrela começa a queimar hidrogênio. Quando começa a queimar hidrogênio, aí sim, para totalmente a fusão nuclear, a estrela se estabiliza no seu tamanho e a pressão gravitacional, a pressão de radiação de dentro para fora e a pressão gravitacional de fora para dentro se equilibram e a estrela chega no seu volume definitivo. É o Sol, é o que ele é hoje. Isso está representado aqui nessa tabelinha. Veja que eu falei que eram 7 estágios, aqui estão eles. A gente começou lá com uma nuvem começando, um fragmento de nuvem começando a se contrair com temperatura central de 10 Kelvin, e depois chegamos num fragmento de nuvem com temperatura de 100 Kelvin. Esse fragmento vai encolhendo, chegamos a um fragmento de nuvem denso com temperatura no seu núcleo de 10.000 Kelvin, depois já uma protoestrela com temperatura de 1 milhão no seu centro, uma estrela T Tauri com temperatura no seu centro de 5 milhões, depois uma protoestrela já queimando o deutério, começando os processos de fusão nuclear com 10 milhões de graus de temperatura, até que chegamos na fase da sequência principal. Preste atenção nos tempos aqui. Veja que todo esse tempo aqui é dominado por esses 2 estágios finais. 30 milhões aqui, mais 10 milhões aqui, está em torno de 40 milhões de anos, é o tempo para uma estrela como o Sol se formar a partir da sua origem. O tempo de sequência principal, olha aqui embaixo, é muito maior, é 3 ordens de grandeza maior. Aqui a gente está falando de 10 bilhões de anos. Aqui também, de forma sequencial, a temperatura efetiva, começa lá com a temperatura das nuvens moleculares frias, 10 Kelvin, chega até a temperatura efetiva da superfície de 6.000 graus, que é a temperatura do Sol, e as densidades nos núcleos, né? No núcleo aqui, a densidade está em partículas por metro cúbico, ela começa com 10 a 9 e vai até 10 a 5, que é a densidade típica do núcleo do Sol. O diâmetro também vai encolhendo bastante, né? A gente começou lá com um fragmento, com uma nuvem, com uma escala de tempo maior do que um ano-luz, né? Lembra que eu falei que um ano-luz é da ordem de 10 a 13 quilômetros? Aqui a gente está falando de uma ordem de grandeza a mais, encolhendo, até chegar aí no diâmetro do Sol. O diâmetro do Sol é de 1,4 vezes 10 a 6 anos. Então aqui essa tabela resume aí a evolução pré-sequência principal de uma estrela semelhante ao Sol. Estrelas de outras massas, como é que se comportam? O processo é análogo, mas não é idêntico. Para começar, o processo é muito mais lento. Veja, para uma estrela como o Sol,
30 milhões de anos para chegar na sequência principal. Uma estrela que tenha 1/3 da massa do Sol leva 30 vezes mais, leva em torno de 1 bilhão de anos para chegar na sequência principal. Em compensação, essas estrelas têm o seu ciclo evolutivo não de 10 a 10 anos, como é o caso do Sol, 10 bilhões de anos, mas têm seu ciclo evolutivo da ordem de 10 a 15 anos, da ordem do trilhão de anos. Ou seja, estrelas de muito baixa massa que se formaram lá na origem do universo continuam na sequência principal. Esse é o fundamental quando a gente fala de evolução estelar. Estrelas de massa muito baixa têm um ciclo evolutivo muito, muito lento. A gente falou isso na aula passada, quando falou que a luminosidade das estrelas depende fortemente da sua massa e o tempo de vida também depende fortemente do inverso da massa. Veja que uma estrela que tenha 3 vezes a massa do Sol tem esse mesmo ciclo evolutivo que para o Sol levou 30 milhões de anos, para uma estrela que tenha 3 vezes a sua massa leva em torno de 1 milhão de anos. E para uma estrela que tenha 20, 30 vezes a massa do Sol, leva umas poucas dezenas de milhares de anos, em compensação o ciclo evolutivo termina em 5 a 10 milhões de anos. Muito pouco tempo. Quanto maior a massa da estrela, mais rápido ela evolui. Esse é o conceito fundamental a reter. Também eu já falei disso, mas é sempre bom reforçar. A sequência principal não é uma trajetória evolutiva. Estrelas de massas diferentes param aqui em pontos diferentes da sequência principal. Uma estrela de pouca massa para aqui, uma estrela como o Sol para aqui, uma estrela de 3 vezes a massa do Sol para aqui, uma estrela de 10 vezes a massa do Sol para aqui em cima. É esse ponto da sequência principal onde a estrela passa a maior parte da sua vida, como eu falei na aula passada, fazendo fusão de hidrogênio em hélio como fonte de energia. Cada ponto na sequência principal reflete uma massa distinta. E as estrelas falhadas, ou seja, aqueles fragmentos de pouca massa que não conseguiram formar estrelas. O que acontece com eles? Bom, quando a massa de um fragmento de nuvem é muito pequena, obviamente o que acontece é que a temperatura do núcleo não chega ao valor suficiente para que ocorra a fusão nuclear de hidrogênio. 2 tipos de objetos surgem aqui, as chamadas anãs marrons e os chamados Júpiteres, os planetas gasosos muito quentes que podem ter massa muito grande. O próprio planeta Júpiter é um exemplo. Júpiter ainda emite mais energia do que ele recebe do Sol. De onde que vem essa energia? Ele continua se contraindo. Ele continua perdendo energia potencial gravitacional. Isso não quer dizer que a gente perceba uma diminuição no seu raio. Não é isso. Esse processo é muito lento, ele não é perceptível na escala de tempo humana. Mas ele existe. O calor interno, a rotação, tudo isso estabilizou ele na estrutura que a gente conhece, porém, obviamente, a temperatura do seu núcleo, até porque no caso de Júpiter é um núcleo rochoso, né, ele não consegue produzir reações de fusão no seu núcleo. Para ter reações de fusão, a temperatura do núcleo teria que ser muito maior. Esse é o caso das anãs marrons. As anãs marrons têm massas, aí estou arredondando os números, mais ou menos entre 12 e 80 vezes a massa de Júpiter. Abaixo de 12 vezes a massa de Júpiter, o que a gente tem são os planetas gasosos, como o próprio Júpiter. Acima de 80 vezes a massa de Júpiter, aí sim já começam a se formar anãs vermelhas, estrelas de muito pouca massa, porém que já produzem energia por fusão de hidrogênio no seu núcleo. As anãs marrons são aqueles objetos que têm fusão de deutério, em alguns casos talvez até fusão de lítio, segundo os modelos, mas basicamente elas sustentam a sua emissão de energia por fusão de deutério. Essa fusão para a contração e a estrela emite energia. À medida que o deutério acaba, a contração continua e a estrela vai aumentar a sua pressão nuclear. Aí entramos nos domínios aí da equação de estado, não quero me deter muito nesses detalhes, porém o que acontece é que à medida que a pressão do núcleo vai aumentando, a contração obviamente vai diminuindo, porque a gente tem um gás degenerado no seu núcleo.
aí já entramos na equação de estado dos gases da matéria de alta densidade, não quero entrar muito nessa área, mas só para ilustrar a vocês, as anãs marrons são objetos então que têm essa faixa de massa de 12 a 80 massas de Júpiter, mas elas também são objetos estáveis porque são compostas de gases altamente degenerados lá no seu núcleo. Isso quer dizer que a densidade não depende mais da temperatura. Esse é o caso típico da equação de estado da matéria degenerada. A pressão deixa de depender da temperatura e é bem diferente da equação de estado dos gases que a gente está acostumado lá da termodinâmica. Aqui tem um exemplo de uma apenas para ilustrar. Vejo que aqui tem um objeto bem brilhante. Tá? Essas são duas imagens em comprimentos diferentes, aqui infravermelho e aqui visível. Um objeto muito brilhante e muito fraquinho do lado. Só que esse objeto grandão, brilhante aqui, é uma estrela muito fraquinha. É uma anã M, uma estrela que tem aí uns poucos décimos da massa do Sol e é muito, muito fraquinha. Esse objeto encostadinho nela é uma anã marrom. No caso é a Gliese 229, uma anã marrom bem conhecida, porque está razoavelmente próxima do Sol, que ela tem cerca de 50 vezes a massa de Júpiter. É muito fraquinha. Um objeto como Júpiter não apareceria nessa imagem aqui, a imagem não tem sensibilidade suficiente. No caso, essa anã marrom, ela faz par, ela está gravitacionalmente ligada com essa anã vermelha. Tem alguns eventos observacionais bem claros de que o que eu falei até agora não é apenas uma hipótese, não são apenas modelos, isso acontece de verdade. Voltamos a falar da nebulosa trífida, da nebulosa NM20, que eu já falei várias vezes. Ora, toda essa região aqui é uma nuvem molecular escura que circunda a nebulosa de emissão, que é excitada por estrelas quentes, recém-formadas, como eu falei já várias vezes para vocês. Mas aqui o mapeamento em ondas de rádio demonstra que toda essa região aqui é uma nebulosa de emissão que emite na faixa das ondas de rádio, tem densidade de 10 a 8 partículas por metro cúbico e temperatura efetiva compatível com a temperatura das nuvens moleculares escuras, da ordem de 10, 20 Kelvin, no caso dessa aqui, 20 Kelvin. Essa nuvem é mapeada através da emissão do formaldeído. Eu falei para vocês que essas nuvens moleculares são características por emissão na faixa das ondas de rádio, emissões de moléculas, né? Nesse caso aqui, esse mapeamento foi feito na faixa, na frequência da molécula do formaldeído. Bom, mas nas vizinhanças da nebulosa de emissão e dentro da nuvem escura que enche todo esse espaço aqui, tem regiões bem características que aqui estão representadas por A e B. Ora, essas regiões são mais densas, lembra que eu falei que a nuvem tem da ordem de 10 a 8? Isso aqui é uma ordem de grandeza, é mais densa e são bem mais quentes. Tem da ordem não de 20, como a nuvem toda, mas da ordem de 100 Kelvin. E mais ainda, a cinemática do gás aqui nessa região B demonstra que o gás está se contraindo, o gás está se movendo na direção de um ponto qualquer aqui, mais ou menos onde está a letra B. Ou seja, essa regiãozinha aqui é um fragmento da nuvem molecular cuja contração está começando. Lá, naquele esquema de 7 passos que a gente falou antes, e está aqui entre o passo 1 e o passo 2. E aqui no miolinho tem estrelas O bem quentes e estrelas T Tauri, ou seja, são os estágios 6 e estágio 7. O final do processo de contração, de formação estelar, já aconteceu aqui, então já tem estrelas bebê, estrelas recém-formadas aqui. Se vocês quiserem ver com os olhos de vocês uma estrela bebê, uma estrela recém-formada, apontem para a nebulosa de Órion, lá perto das Três Marias, eu falei dela no vídeo anterior. Vocês vão ver lá, bem no miolinho da nebulosa de Órion, com um pouquinho de um telescópiozinho, aí a faixa dos 10 centímetros dá para ver bem, vocês vão ver 4 estrelinhas, o chamado trapézio de Órion. 4 estrelinhas recém-nascidas que excitam a nebulosa. E finalmente, qual é o gatilho da formação estelar? O que desencadeia o processo? Eu falei no começo desse vídeo que isso tem mecanismos. Bom, primeira coisa pode ser dentro da própria nuvem. Acabei de mostrar isso por causa da nebulosa trífida, ou seja, ondas de choque provenientes da formação de estrelas jovens e quentes, do
fato de ter um fluxo de fótons para fora, pode pressionar a matéria ao redor de maneira a que o colapso se propague dentro da própria nuvem, o colapso reinicie dentro da própria nuvem. Outros fatores ainda podem desencadear tal colapso. Primeiro é o final da evolução de uma estrela de baixa massa, uma estrela como o Sol. Essas estrelas terminam seu ciclo evolutivo ejetando os seus envoltórios externos, que recebe o nome de nebulosas planetárias. Já falei que esse nome não tem nada a ver com planetas. São nebulosas gasosas mais ou menos esferoidais. A ejeção de nebulosas planetárias pode ser um mecanismo de compressão que vai desencadear a formação estelar numa nuvem molecular próxima. Existem também as supernovas, ou seja, ondas de compressão muito rápidas, né, com velocidade muito maior, que se propagam por uma área, um volume muito maior da galáxia. Isso pode gerar formação estelar, ondas de compressão que vão desencadear a formação estelar, ondas de densidade, o fato do disco da galáxia girar também é um mecanismo de produção de ondas de densidade. Quando a gente falar da estrutura da galáxia, um pouco mais para frente, a gente vai falar do mecanismo de rotação dos discos. O mecanismo de rotação do disco não é o gás girando, a matéria, as estrelas girando, é a densidade, uma onda de compressão girando azimutalmente. Esse também é um mecanismo de compressão que pode desencadear a formação estelar e, finalmente, interações gravitacionais entre galáxias também pode desencadear tal mecanismo. E assim terminamos a segunda parte dessa aula.